Hoje falamos das 10 lições de ouro dos Salmos para quem está cansado, mas ainda tem fé. Talvez você esteja exausto, não só o corpo, mas a alma, cansado de tentar, de acreditar, de esperar que algo mude. E mesmo assim, lá no fundo, ainda existe uma faísca, uma esperança silenciosa que sussurra: Deus ainda está aqui. Essa mensagem é para você, para o coração que, mesmo ferido, ainda tem fé. O rei Davi, através dos Salmos, escreveu palavras que atravessam séculos para te alcançar hoje. Palavras que não são apenas consolo, são ouro espiritual forjado nas dores de um povo que também se sentiu esquecido, perseguido, esgotado e mesmo assim escolheu continuar crendo. Em Salmos 42, contra 11, Davi escreveu: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: eu não tenho mais forças. Mas Deus hoje te diz: eu ainda te sustentarei. Porque a fé que permanece mesmo cansada é a fé que move o coração do céu. Davi não falava de uma fé confortável, mas de uma fé que atravessa o vale da sombra, aquela que resiste quando tudo parece ter se calado. Israel estava no exílio. Davi era caçado como animal. O povo se sentia esquecido, humilhado, esgotado. Mas Deus levantou Davi como voz profética, não para falar de vingança, mas de renovo. Há momentos em que o cansaço não vem do corpo, mas da espera. Esperar uma resposta, um sinal, uma mudança. E nessa espera, muitos desistem, mas você não desistiu. Você ainda está aqui. E é por isso que esta palavra é tua. Deus está prestes a te ensinar as 10 lições de ouro dos Salmos. Lições que não apenas confortam, mas reacendem o fogo dentro de quem parou no meio do caminho. Porque há algo precioso em quem continua crendo mesmo quando não entende o porquê. Mas antes de prosseguir, respire fundo. Deixe a presença de Deus envolver o teu coração agora e diga em voz baixa com fé: Senhor, renova minhas forças. Essa simples oração abre as portas para o impossível, porque toda vez que alguém, mesmo cansado, escolhe esperar no Senhor, o céu se move. Deus não abandona quem ainda tem fé. Ele apenas prepara o cenário para manifestar a sua promessa. E é sobre isso que os Salmos falam, sobre um Deus que não falha, que transforma o cansaço em impulso, a fraqueza em força e a dor em testemunho. Então, antes de continuar este vídeo, faça algo profético. Escreva nos comentários: mesmo cansado, eu ainda tenho fé. Essa é tua declaração espiritual, tua semente de confiança diante de Deus. Nos próximos minutos você vai entender como cada palavra dos Salmos esconde um código divino para o renovo da alma, um mapa de sabedoria que te conduz de volta ao centro da presença de Deus. Porque quando a fé se mantém acesa, até o vale floresce. E o mesmo Deus que renovou as forças de Davi na caverna de Adulão vai renovar as tuas hoje. A revelação profética dos Salmos. O livro dos Salmos não nasceu em tempos de calmaria. Nasceu em meio ao caos, ao exílio, à exaustão de um povo que sentia que Deus havia se calado. Mas é exatamente nesse silêncio que o céu mais fala. Davi foi levantado não como um mensageiro de juízo,
como um porta-voz de esperança, um profeta que enxergava luz, mesmo quando tudo ao redor era trevas. Deus o escolheu para declarar que a força não viria da capacidade humana, mas da dependência divina. E talvez seja essa a primeira grande lição para quem está cansado. O cansaço não é o fim, é o convite de Deus para o recomeço. Davi via um povo abatido, exilado em terra estranha, acreditando que Deus havia esquecido deles. Mas o Espírito do Senhor o moveu a dizer: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42, contra 1. Essas palavras não foram escritas apenas para Israel, foram escritas para você, que talvez se sinta deixado de lado, ignorado, esquecido pelas promessas, mas Deus te lembra hoje: eu não te esqueci, apenas te preparo. Davi compreendeu um segredo espiritual que muitos ignoram. Deus permite o cansaço para quebrar a autoconfiança humana e revelar sua força sobrenatural. Enquanto você pensa que está sendo enfraquecido, Deus está reconstruindo a tua fé de dentro para fora. Ele não quer apenas te levantar, ele quer te transformar. O profeta entendeu que o vale não é punição, é processo. E quando o processo dói, é sinal de que o ouro está sendo purificado. Por isso, Davi dizia com tanta certeza: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmos 28, contra 7. Observe o poder desse versículo. Ele não diz: eu vou tirar teu problema. Ele diz: eu te fortaleço no meio dele. Porque Deus não remove as tempestades. Ele ensina a caminhar sobre as águas. Há um propósito no teu cansaço. Talvez você não veja agora, mas o cansaço é o útero do milagre. É o ponto em que o teu esforço termina e a graça de Deus começa a agir. Quando o teu corpo desiste, o Espírito Santo assume o controle. E é nesse ponto que Davi fala, com tanta autoridade, porque ele viu Deus restaurar um povo que parecia sem futuro. O cansaço, quando entregue nas mãos certas, se torna o combustível da fé. É por isso que Davi não pregava sobre desistir, mas sobre esperar. Ele sabia que esperar no Senhor não é ficar parado, é permanecer confiando, mesmo sem entender. É continuar acreditando que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o nosso parece perdido. Talvez o inimigo tenha sussurrado: você não tem mais forças. Mas os salmos respondem: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, ecoando Isaías. Mas Salmo 103, contra 5 diz: ele satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Essa promessa é eterna. Ela não envelhece, não expira, não muda. Ela é a prova viva de que Deus transforma o esgotamento em renascimento. Escreva nos comentários: meu cansaço é o convite de Deus para voltar a Ele. Porque essa declaração muda o ambiente. Cada palavra dita em fé abre espaço para o agir divino. Então, se você está cansado, saiba, não é o fim, é o limiar de um novo começo. Assim como o povo de Israel renasceu das cinzas, Deus te fará florescer da exaustão, porque a fé cansada ainda é fé. E é essa fé, mesmo trêmula, mesmo ferida, que o céu honra. Nos
Nos próximos minutos, os salmos vão te ensinar como esse renovo acontece. E você vai descobrir que Deus não apenas te observa, Ele te fortalece em silêncio. O mesmo Deus que falou ao profeta está te chamando para compreender o propósito oculto do teu cansaço. Há um momento na caminhada de todo servo fiel em que as forças parecem se esgotar. Você ora, mas o céu parece em silêncio. Você planta, mas não vê colheita. Você faz o certo, mas o resultado demora. E nesse ponto, o cansaço não é apenas físico, é espiritual, mas é também aí que Deus mais trabalha. Davi compreendia esse mistério. Ele viu um povo prostrado, sem vigor, acreditando que o vale havia vencido a promessa. Mas Deus o fez enxergar o invisível. O Espírito lhe mostrou que o cansaço é o terreno onde a glória de Deus germina. Nada floresce no orgulho, mas tudo floresce no esgotamento quando ele é entregue a Deus. O problema é que muitos confundem o cansaço com o abandono, mas há uma diferença profunda entre estar cansado e estar só. Deus nunca abandona. O que acontece é que Ele se esconde no silêncio para amadurecer a tua fé. Quando você para de sentir, é quando começa a aprender a confiar. Veja, a terra cansada precisa da chuva para reviver, e é exatamente assim contigo. Deus está preparando a chuva certa, o tempo certo, o toque exato que vai transformar esse chão rachado da tua alma em solo fértil de milagre. Muitos pensam que a fé é feita só de vitórias, mas os salmos revelam que ela nasce das derrotas suportadas com esperança. A fé verdadeira não é a que grita quando tudo dá certo, é a que sussurra: eu ainda confio quando tudo desaba. E é nesse instante que o invisível começa a agir. O milagre começa não quando Deus fala, mas quando você decide permanecer mesmo sem ouvir. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus conhece o teu limite. Ele sabe o quanto doeu. Ele viu cada lágrima que você segurou para não desabar diante dos outros. Mas Ele não te deixará cair. Mesmo que a tua chama esteja fraca, Deus não apaga quem ainda brilha. Mesmo em faísca, o cansaço nas mãos de Deus se torna um instrumento de lapidação. Ele remove o que é supérfluo e revela o essencial. É nesse processo que você descobre que a força nunca esteve em você, sempre esteve nele. Declare com fé nos comentários: Deus transforma meu cansaço em milagre, porque essa é a chave. O cansaço entregue se torna oferta, e toda oferta sincera move o coração do Pai. Davi via o sofrimento não como castigo, mas como o caminho que leva à revelação. Ele sabia que o mesmo Deus que permite o vale também envia o maná. O mesmo que permite a luta também prepara a vitória. E o mesmo que te deixa chorar, te consola com sua presença. Deus está dizendo ao teu coração agora: eu estou transformando o teu esgotamento em testemunho. Nada do que você suportou será em vão. O cansaço que hoje dói será a semente da força que te sustentará amanhã. E é por isso que Davi repetia tantas vezes: não temas, porque ele sabia que a exaustão é o campo onde o medo tenta nascer. Mas quem confia no Senhor não se curva à fadiga, se renova no segredo. A águia
símbolo usado por Davi, não foge da tempestade, ela sobe acima dela. E talvez o que Deus esteja fazendo contigo agora seja exatamente isso, te ensinando a voar acima da dor. A tempestade não veio para te destruir, veio para te elevar. Por isso, se o cansaço tem pesado sobre ti, respira. Esse chão seco vai florescer. Deus está regando com promessas o que parecia estéril. E cada fraqueza tua será testemunho da força dele. Talvez o que mais doa não seja o peso do problema, mas o silêncio de Deus. Você ora, mas ele não responde. Você busca sinais, mas nada acontece. Parece que o céu se fechou, que a voz que antes te guiava agora se calou. E é nesse vazio que muitos desistem. Mas Davi aprendeu e quer te ensinar que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Deus não se cala porque esqueceu. Ele se cala porque está trabalhando em dimensões que você ainda não entende. O silêncio é o idioma da fé. É nesse tempo em que nada se ouve que o Espírito Santo fala de maneira mais profunda dentro de você. Davi viveu isso. Durante o exílio, o povo clamava, jejuava, chorava, mas parecia que Deus não respondia. E então veio a revelação, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55 contra 8, mas Salmos 92 contra 5 ecoam. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos são muito profundos. É como se Deus dissesse: eu não te esqueci. Eu apenas estou construindo algo maior do que o que você pediu. O silêncio, na verdade, é o som da preparação. Quando Deus se cala, Ele está testando a tua confiança não para te punir, mas para te amadurecer. Ele quer ver se tua fé depende de respostas ou de relacionamento, porque há um nível de intimidade em que você aprende a confiar mesmo sem ouvir. Talvez você esteja nesse exato ponto onde o barulho do mundo é ensurdecedor, mas o céu parece quieto. E Deus te diz agora: meu filho, minha filha, não é que eu me calei, é que eu estou te ensinando a ouvir o que o ruído da dor encobre. Deus fala de muitas formas, às vezes no vento, às vezes no sussurro e às vezes no próprio silêncio. Porque o silêncio é o espaço onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Lembre-se, o ouro não fala enquanto é purificado. Ele apenas brilha quando o fogo termina. Assim é você. Deus não precisa te explicar o processo quando o resultado será a tua própria transformação. Escreva nos comentários: mesmo em silêncio, eu confio em Deus. Essa frase é tua declaração profética. Ela quebra a ansiedade espiritual e abre o caminho para o milagre. Davi aprendeu que o silêncio de Deus é o prelúdio da manifestação. O mesmo Deus que ficou em silêncio no exílio foi o que abriu o caminho de volta para Jerusalém. O mesmo que pareceu calado diante da dor de Israel foi o que restaurou a sua glória. E o mesmo que hoje parece distante é o que está escrevendo teu novo capítulo. Talvez você não perceba, mas o céu inteiro trabalha quando você escolhe esperar. O silêncio não é ausência, é movimento invisível. É Deus alinhando peças que você não vê, conectando caminhos, moldando corações. Ele age na pausa porque só o silêncio revela o que o ruído esconde.
Davi entendeu que quem aprende a suportar o silêncio de Deus está pronto para ouvir o som da vitória. E o som da vitória não é barulho, é paz. Aquela paz que vem quando o coração se rende e diz: Senhor, eu não preciso entender, só preciso confiar. E é nesse momento que o sobrenatural começa a agir, porque quando a fé amadurece, o milagre se aproxima. O silêncio que hoje te dói é o mesmo que amanhã vai testemunhar o agir de Deus. Então, não desista. Não pare de orar só porque não há resposta. O céu trabalha em silêncio, mas nunca em inércia. E a promessa dos Salmos ainda ecoa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O silêncio de Deus é a terra onde germina a tua nova força. E o que parece estagnação é apenas o intervalo entre o teu clamor e a tua colheita. Há um tempo em que o silêncio se quebra, um instante em que o vento muda de direção e aquilo que parecia parado começa a se mover. Deus nunca se atrasa, Ele se revela na hora exata, e é nesse ponto que Davi se torna não apenas profeta, mas testemunha viva da fidelidade divina. O povo havia perdido tudo: a força, o ânimo, a fé. Mas quando o tempo de Deus chegou, as promessas adormecidas despertaram. Davi começou a ver o impossível acontecer. E o impossível não chegou com barulho, chegou com propósito. Deus não trabalha no ritmo da pressa humana. Ele opera no compasso da eternidade. Enquanto você conta dias, Ele escreve destinos. E o tempo dele nunca é de espera perdida, é de preparo silencioso. Salmos 31:15 declara: os meus dias estão na tua mão. Observe, na tua mão, não na nossa. Porque se Deus te entregasse a promessa fora do tempo, ela seria peso, não bênção. Por isso, muitas vezes, Ele atrasa para proteger, Ele segura para amadurecer, Ele demora para garantir que quando chegar, nada e ninguém tire de você o que Ele te prometeu. Talvez você olhe ao redor e diga: tudo parou. Mas o céu responde: não parou, está germinando. A semente também parece morta antes de brotar, mas o silêncio do solo é apenas o esconderijo do milagre. Davi viu isso acontecer. Ele profetizou sobre o Messias e demoraram 7 séculos até a promessa se cumprir. Mas se cumpriu, porque o tempo de Deus pode ser longo aos olhos humanos, mas é perfeito aos olhos da eternidade. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração quebra o poder da ansiedade espiritual e abre o espaço para a manifestação da promessa. Quando o tempo de Deus chega, Ele restaura não só o que foi perdido, Ele devolve multiplicado. O que era vale floresce, o que era cinza vira testemunho. Deus não apenas recomeça, Ele reconstrói em glória. Salmos 126:5 confirma: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Essa é a marca do tempo de Deus, a virada da história. O mesmo chão que te fez chorar, Ele fará florescer. O mesmo vale que te fez se prostrar, será o cenário da tua vitória. O tempo de Deus é quando tudo que parecia perdido se alinha de forma sobrenatural. Pessoas certas cruzam o teu caminho. Portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. E o que antes exigia luta,
agora flui com graça. Porque quando é Deus quem move, o impossível se curva. Davi entendeu isso. Ele parou de perguntar quando e começou a dizer: confio. E é isso que o Senhor te pede hoje. Não me questione pelo tempo, apenas me confie o processo. Você pode ter esperado meses, anos, talvez décadas, mas o tempo de Deus não está vindo. Ele já começou. E quando Ele se move, não há força humana nem inferno algum que impeça o cumprimento da sua palavra. Deus está dizendo ao teu coração agora: eu não me esqueci do que te prometi. Tudo que parecia parado está prestes a se alinhar. O tempo do choro terminou. O tempo da colheita chegou. O tempo de Deus é o sopro que transforma o cansaço em fôlego novo. E a mesma voz que se calou no vale, agora sussurra: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Salmos 37:6 ecoa: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Esse é o anúncio do novo tempo, o momento em que a fé cansada se renova, o instante em que o céu se abre e a alma volta a respirar. Antes que algo aconteça no visível, Deus já está agindo no invisível. Tudo que o homem chama de coincidência, o céu chama de propósito em movimento. Há uma engrenagem divina girando agora, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. E Davi sabia disso. O profeta enxergava o que os olhos humanos não viam. Enquanto o povo via destruição, Davi via reconstrução. Enquanto todos diziam: acabou, ele declarava: vai renascer. Porque Davi entendia que Deus sempre se move primeiro no invisível, para depois manifestar no natural. O problema é que nós, humanos, queremos provas, queremos sentir para crer, mas o reino funciona ao contrário. Você crê e então começa a ver. Por isso, o maior mover de Deus não é o milagre visível, é o despertar interno da fé. Salmo 139:16 traz uma promessa profunda. Os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Perceba o verbo, embrião, algo invisível. Deus não nega o que é teu. Ele apenas oculta até que você esteja pronto. Ele trabalha nos bastidores, alinhando corações, situações e tempos. E quando você pensa que nada está acontecendo, Ele está costurando cada detalhe com precisão divina. Muitas vezes Deus te afasta de algo não porque quer te punir, mas porque está te protegendo do que você ainda não entende. Há portas que Ele fecha por amor e atrasos que são livretes disfarçados. Davi via o invisível e dizia com autoridade: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Não a percebeis? Salmos 40:5 ecoa: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. Essa é uma das maiores revelações do profeta. O novo de Deus começa no invisível. Não quando você vê, mas quando você crê. Talvez hoje você olhe para a tua vida e só veja silêncio, portas fechadas, cansaço. Mas o Espírito diz: eu estou movendo coisas que teus olhos não alcançam. O que parece parado está sendo reposicionado. O que parece perdido
está sendo preparado. E o que parecia sem solução está sendo reescrito pela mão de Deus. Escreva nos comentários: Deus está agindo no invisível. Porque essa declaração ativa a fé. Ela transforma a espera em adoração. E onde há fé, o invisível se torna inevitável. Davi aprendeu que o mover de Deus raramente começa com barulho. Ele começa com uma mudança de atmosfera, uma paz inexplicável, um descanso que chega no meio do caos, um alívio repentino que não vem de pessoas, vem do alto. É o Espírito te preparando para o que está por vir. Sabe aquele momento em que algo dentro de você começa a mudar, mas nada ao redor parece diferente? É o sinal. O mover invisível começou. Deus primeiro transforma dentro, depois manifesta fora. A semente brota no escuro antes de romper a terra. Assim é o agir divino. Davi viveu para ver o cumprimento de profecias que um dia pareciam distantes demais. E quando se cumpriram, ele entendeu. Deus nunca se atrasa. Ele amadurece as promessas. E o amadurecimento acontece em silêncio. O mover invisível é a maior prova de amor de Deus, porque ele age sem precisar provar. Ele faz quando ninguém vê, para que, quando acontecer, ninguém roube a glória. Deus está dizendo agora ao teu coração: eu estou trabalhando em tudo que você me confiou. Você não precisa ver, precisa apenas permanecer. A fé não é um sentimento, é uma decisão. E quem decide permanecer no invisível, verá o visível se curvar diante do impossível. Há um instante em que o céu não apenas te observa, ele se move. E quando isso acontece, nada permanece igual. O impossível começa a se curvar. O que estava travado se destrava e o que parecia morto volta a pulsar com vida. Esse é o momento em que o mover invisível se torna visível. Davi testemunhou esse tipo de virada. Depois de anos de exílio, de luto, de silêncio, ele viu Deus agir de forma que ninguém esperava. O mesmo povo que chorava na terra do cativeiro começou a caminhar de volta para Jerusalém. E Davi se levantou e proclamou: o Senhor cura-os de coração quebrantado e liga-lhes as feridas. Salmo 147, contra 3. É isso que acontece quando o céu se move. O consolo desce e o peso da dor se levanta. Deus não entra em cena com ruído, mas com autoridade. De repente, portas se abrem, pessoas certas aparecem, e o que parecia coincidência se revela como providência. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo ainda parece igual, mas o teu espírito sabe, algo mudou. É o céu em movimento. O Espírito Santo começando a ordenar o caos, a alinhar o que estava disperso, a endireitar o que estava torto. Escreva nos comentários: o céu está se movendo por mim. Porque quando você declara, você participa do mover. Você deixa de ser espectador e se torna parte da profecia. Davi entendeu que Deus não apenas faz promessas, ele cumpre promessas. E quando o tempo se cumpre, não há oposição que resista. Por isso ele escreveu com tanta convicção: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece firme nos céus. Salmo 119, contra 89. Essa é a palavra do Senhor.
O que ele disse sobre você não voltará vazio, mesmo que tenha demorado, mesmo que pareça distante. O céu está se movendo agora para cumprir. O mover de Deus não é apenas um evento, é uma atmosfera. Ele muda o ambiente antes de mudar a situação. De repente você sente paz onde havia desespero, coragem onde havia medo, fé onde havia dúvida. Isso é o céu se movendo dentro de você antes de se manifestar fora. E quando o céu começa a agir, o inferno se cala. Quando Deus decide liberar a promessa, nenhuma força humana pode impedir, porque a palavra dele é decreto eterno. E hoje ele está dizendo: eu estou liberando força nova sobre quem esperou. Estou restaurando o ânimo de quem cansou. Estou soprando vida sobre o que parecia terminado. Davi via o mover celestial como vento, o ar, o sopro do Espírito. E esse sopro está passando agora. Você não precisa ver para saber, basta sentir. Essa paz que invade teu coração neste exato momento é o sinal. O céu se move a teu favor. Nada mais vai permanecer do mesmo jeito. Onde havia desordem, virá direção. Onde havia escassez, virá provisão. Onde havia choro, virá consolo. E onde havia silêncio, virá canção. Davi sabia. Quando o céu se move, a terra responde. E talvez seja por isso que você sente esse aperto no peito. Não é angústia, é o toque da presença. É o Espírito dizendo: chegou a hora. Deus está abrindo caminhos invisíveis, curando o que não era visível aos olhos humanos e liberando respostas que estavam retidas há muito tempo. O céu está se movendo e nada será capaz de deter o que foi decretado sobre a tua vida. Declare com fé: eu recebo o mover de Deus sobre a minha vida. Porque quando o céu se move, toda a resistência cai. E o que parecia improvável se cumpre com facilidade. Há algo em Deus que nunca muda. Suas promessas não falham. Homens falham. Circunstâncias mudam. Temporadas terminam. Mas o que sai da boca de Deus carrega a eternidade. Davi foi o profeta que mais declarou isso com autoridade. O povo estava exilado, cansado, sem esperança. Tudo ao redor dizia: acabou. Mas Davi se levantou e disse com fé inabalável: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece firme nos céus. Salmo 119 contra 89. Ele sabia. O que Deus fala, Deus cumpre. Não importa quanto tempo passe, não importa o quão distante pareça, a promessa pode dormir por um tempo, mas nunca morre. Ela apenas amadurece. Há promessas na tua vida que estão em silêncio, mas não estão esquecidas. Elas estão vivas, esperando o sopro do tempo certo. E quando Deus sopra, o que estava adormecido desperta como semente regada pela chuva. Salmos 119 contra 111 revela esse segredo divino. Os teus testemunhos recebi-os por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Observe o poder disso. Deus compara a sua palavra à chuva. Ela cai, penetra o solo, trabalha em silêncio e no tempo certo faz nascer. Talvez você não veja a promessa germinando, mas ela está viva debaixo da superfície. E quando o céu decide, nada pode deter. Escreva nos comentários: a promessa de Deus não falha, porque cada vez que você declara, o mundo espiritual se move a teu favor. Davi entendeu que as promessas de Deus não dependem das circunstâncias, dependem do caráter do próprio Deus. E o
caráter dele é imutável. Se ele prometeu vitória, o fim da história já está escrito. Você pode estar no meio do processo, mas o resultado já foi determinado. A promessa é como uma carta lacrada, enviada do trono. Mesmo que o vento sopre, mesmo que as águas tentem levar, ela chegará ao seu destino. Quantas vezes você pensou, talvez Deus tenha mudado de ideia? Davi responde: assim diz o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12, confirmado pelo mesmo Espírito que guiava Davi. Deus não muda de ideia sobre o que prometeu a você. Ele muda os caminhos para te preparar para receber. Há promessas que ainda não se cumpriram, não porque Deus esqueceu, mas porque você ainda está sendo moldado para suportá-las. Davi via isso claramente. Ele sabia que o tempo do cumprimento sempre chega. E quando chega, chega com glória, com honra, com testemunho, com restauração. A promessa não falha, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele disse, ele fará. E o que ele falou sobre a tua vida não foi um acaso, foi um decreto. Deus está dizendo agora, tudo que eu te prometi ainda está de pé. Mesmo que o tempo tenha passado, eu sou o mesmo. A promessa continua viva e o cumprimento está a caminho. Salmo 145:13 confirma: o teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. Essa é a assinatura divina, o selo que garante o impossível. E, quando Deus assina, ninguém rasura. A promessa é a ponte entre o teu cansaço e a tua vitória. E hoje, o céu está firmando os pilares dessa ponte diante de ti. O tempo do desânimo acabou. O ciclo da espera está sendo encerrado. A promessa está viva e o céu se move para cumpri-la agora. Declare com fé: o que Deus prometeu vai se cumprir. Porque quando a tua voz se alinha à palavra, o milagre se materializa. Há um instante na jornada da alma em que a dor se cala e o espírito começa a falar. É o momento em que o choro encontra consolo, o medo encontra paz e o cansaço encontra propósito. Davi chamou isso de renovo, o toque invisível que transforma a alma cansada em testemunho vivo do poder de Deus. O renovo não vem quando tudo se resolve. Vem quando o coração, mesmo sem entender, escolhe descansar em Deus. Salmo 51:12 descreve esse mistério com perfeição. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É isso. O renovo não é ausência de luta, é presença de fôlego. Deus não remove a tempestade. Ele te ensina a voar acima dela. Ele não tira o vale. Ele faz brotar fontes no meio da areia. E quando o Espírito renova, até o cansaço vira combustível. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado. As orações parecem repetidas, os dias parecem iguais e a esperança parece distante. Mas Deus te trouxe até este vídeo, não por acaso. Ele quer soprar vida nova dentro de você. Escreva nos comentários: Senhor, renova o meu espírito. Essa é a tua declaração de fé. Porque o renovo não é algo que se conquista, é algo que se recebe.
Davi compreendeu que o Espírito Santo é como vento. Ele não se vê, mas se sente. E esse mesmo vento está soprando agora. Um vento de leveza, de cura, de restauração. Um vento que leva embora o peso da culpa, a dor das esperas e o medo de recomeçar. Deus está dizendo ao teu coração, filho, filha, eu te vi cansado. Eu te vi tentando continuar quando ninguém te entendia. E é por isso que eu mesmo desço para te renovar. Eu sou o teu descanso, eu sou a tua força. O renovo é isso. É o momento em que o Espírito de Deus substitui a tua força pela dele. É quando a tua alma entende que não precisa mais lutar sozinha. Salmos 104 contra 30 anuncia: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito é o derramar, é o sopro, é o novo começo, é a resposta que vem sem palavras, mas enche o peito de paz. Quando Deus renova, Ele não devolve apenas o que o cansaço levou, Ele multiplica. Ele faz o coração cansado se tornar coração sábio. Ele transforma a lágrima em unção, a dor em autoridade e a fraqueza em força sobrenatural. O renovo é o milagre mais silencioso, mas também o mais poderoso, porque acontece por dentro antes de se manifestar por fora. E quando você menos espera, percebe, o que antes te pesava já não dói. O que te assustava já não te paralisa. Você começa a sentir uma leveza nova, uma paz que não vem do mundo, uma fé que voltou a pulsar. Isso é o renovo, é o sopro da presença, é o Espírito Santo curando as brechas, restaurando o ânimo e reacasando a esperança. E agora, neste exato momento, o mesmo Espírito que desceu sobre Davi paira sobre ti. Você pode sentir. É como uma brisa que toca a alma e sussurra: eu estou contigo. Esse é o renovo prometido, não emocional, mas espiritual, não temporário, mas eterno. O renovo é a confirmação de que Deus ainda te escolheu. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo na espera, Ele te viu e está te fortalecendo para o que vem. Declare em fé: meu cansaço se tornou força em Deus, porque a partir daqui nada mais será igual. O Espírito que renova também capacita, e o que antes parecia fim, agora se torna início. Davi aprendeu que o renovo não é o destino, é o impulso para o próximo propósito. E é isso que o Espírito está fazendo hoje contigo. Deus não está apenas te curando, Ele está te reerguendo para viver o que Ele prepara. Senhor, neste instante santo, te agradecemos por cada vida que ouviu esta palavra, por cada coração cansado, mas ainda cheio de fé, por cada alma que, mesmo ferida, escolheu permanecer aos teus pés. Pai, tu conheces o cansaço que pesa sobre os ombros de quem ora agora. Tu vês o esforço de quem continua acreditando, mesmo sem forças. E é por isso que te pedimos: sopra, Espírito Santo, sopra sobre este coração esgotado. Sopra vida onde há dor, sopra paz onde há medo, sopra fé onde há silêncio. Renova, Senhor, renova o ânimo, renova a esperança, renova os sonhos,
transforma o vale em montanha de vitória, o pranto em força e o tempo de espera em testemunho de glória. Tu disseste em Salmos 40:3 que colocarias um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E é essa promessa que agora tomamos como verdade, que sobre cada pessoa que assiste a este vídeo repouse o teu espírito, trazendo descanso, clareza e vigor novo. Senhor, levanta o caído, fortalece o abatido e consola o aflito. Faz de cada lágrima uma semente de vitória, e que a partir de hoje todo cansaço se transforme em fé viva, toda dúvida em confiança, toda espera em testemunho. Em nome de Jesus declaramos: o céu está se movendo, o Espírito está renovando e nada será como antes. Amém. Se esta palavra tocou o teu coração, inscreva-se neste canal e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa de renovo. Porque quando a palavra dos Salmos alcança um coração cansado, o impossível se torna possível. E o mesmo Deus que te renovou hoje te sustentará amanhã. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Salmos 27:14.